Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, que responsabilidade, né? A gente conversou em casa e ele falou: vou deixar você para o final. Eu falei para ele assim: mais responsabilidade ainda. Porque vocês entendem, irmãos, que o fechamento do mês da família, creio que seja algo muito importante para mim, pelo menos é. Tenho certeza que para muitos irmãos é. E o pastor confiar esse momento a mim me traz bastante responsabilidade. Eu poderia estar aqui nesse momento falando, pregando, mas me traz bastante responsabilidade. Gostaria de falar para os irmãos que isso já está escrito há pelo menos uns 2 meses, mais ou menos. Só que estava escrito no livro, o livro que o pastor deu para a gente, deu para mim, deu para a irmã Priscila, e sorteou na classe das mulheres também. E ele me pediu, ele encomendou esse estudo. Um estudo. Eu perguntei a ele: olha, é um sermão? Aqui. É um sermão? É um estudo? Ele falou: vamos ver na hora que. Vamos ver na hora que. Então, já está escrito há uns 2 meses mais ou menos, mas realmente eu protelei um pouco. Seria um sábado e por causa de cansaço eu acabei não conseguindo preparar, estruturar direitinho, colocar nos slides. Então, nós pensamos e ele pediu que fosse hoje, né? Que fosse hoje. Então, eu gostaria de frisar 2 coisas bem importantes antes da gente começar. Aqui o Sueli pode até colocar já o slide. Ele me deu um tempo determinado. Eu vou, até estou com o cronômetro aqui para tentar ficar com menos tempo. Me deu um tempo determinado, dividi o tempo direitinho aqui. Gostaria de frisar 2 coisas. Que isso já estava escrito há uns 2 meses atrás e que é algo que eu estou dividindo com os irmãos, algo que eu fiz para mim. Gostaria que os irmãos se lembrassem disso. Foi algo que eu fiz para mim e eu estou dividindo com a igreja, com meus irmãos, com a minha família espiritual. Por que eu estou falando isso? Foi algo que foi escrito para mim, porque foi duro para mim e pode ser que seja duro para alguns irmãos, tá? Mas de novo foi algo que foi escrito para mim. Então, está baseado no texto de Lucas 10, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, Lucas 10, eu vou falar os versículos daqui a pouco. E são apenas 2 capítulos desse livro que vocês estão vendo aí nos slides. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, de Joana Weaver, acho que se pronuncia assim, são apenas os capítulos 3 e 4 do livro. Nós não costumamos trazer o estudo de um livro a não ser que o livro seja muito edificante. O pastor já fez alguns aqui e esse livro foi muito edificante. Não li tudo ainda. A Maria Isabel está na minha frente, na ideia. E a irmã Daniela já cantou, né? É muito bom, realmente. Eu indico muito aqueles que quiserem comprar. É muito bom. Então vamos lá, vamos ler o texto. O texto é a base desses 2 capítulos, tá? Lucas 10, de 38 a 42. É um texto muito conhecido nosso, muito conhecido mesmo. É importante falar que esse livro é escrito para mulheres, mas o pastor começou ele a ler, ele comprou e ele começou a ler. Ele falou: esse livro não é para mulheres, esse livro é para todas as pessoas, homens e mulheres. É um livro muito interessante. Lucas 10, de 38 a 42. Vamos ler? Vamos ler juntos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava
Senhor nos ilumine, me use como instrumento teu apenas, Senhor, e nos ilumine para que todos nós possamos entender a tua palavra e nos ilumine principalmente a aplicar ela no nosso dia a dia. Amém. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Então, vocês já entenderam o título do livro, né? Baseado nesse texto. Hoje a gente vive num mundo de Marta. Por quê? Quantas mulheres não escutaram assim do seu marido? Marta, Marta. Marta, Marta. Eu escutava muito meu pai falar isso pra gente. Marta, Marta. Por causa desse pedaço que Jesus fala. Marta, Marta. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Irmãos, por que vivemos nesse mundo de Marta? Acho que se Marta estivesse aqui hoje, entre nós, ela reclamou com Jesus, né? Ela falou, Senhor, você está vendo que Maria não está me ajudando? Ela ainda brigou, ela ainda teve a capacidade de brigar com Jesus. Acho que se Marta estivesse aqui hoje, talvez ela tivesse até um infarto, porque acredito eu que o que a gente vive hoje para conciliar dentro do nosso relógio, que eu acho que o relógio já está correndo mais rápido do que era antigamente, da minha época de adolescente, a gente já sente isso para hoje, né? Tenho certeza que os irmãos, eu acho que a gente entende isso, né? Que o relógio está correndo mais rápido. Acho que Marta já teria um infarto, né? Porque pensem bem, irmãos, os irmãos conseguem parar por 30 minutos? Parar é parar. Eu nunca, acho que eu nem me sinto bem mais. Eu nunca, por isso que eu falei, foi escrito comentários para mim e foi duro. Eu nunca, porque se eu estiver parada, eu vou achar sempre que eu estou sendo ineficiente ou improdutiva, deixando de fazer alguma coisa. Então, se eu estou parada vendo televisão, eu nem estou parada, eu estou vendo televisão. E ainda pego mais uma segunda coisa para fazer. Ou é o celular, ou vou aproveitar que eu estou aqui vendo o filme e vou fazer minha unha. Mas você está olhando para o filme ou você está olhando para a unha? Né? Quem nunca olhou a televisão e o celular ao mesmo tempo? Hoje a gente tem essa capacidade. Mas vocês entendem que nós estamos nos desconcentrando ao invés de nos estar concentrando em uma coisa só? Então hoje a gente sente o tempo, a pressão da vida, das nossas tarefas, e a gente deixa de ter paz por conta de tantas demandas e tanta agitação. E isso tem implicações na nossa vida espiritual, com certeza. Por quê? Porque quando a gente deixa de ter paz, a gente começa a atribuir sempre culpa a alguém. Vamos falar mais sobre isso. Então, eu pedi para a irmã Sueli passar para o slide 2, o diagnóstico. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Foi Jesus que falou para ela. Fala no texto que Marta andava, dá a entender de contínuo, né? Ela estava ali, andava, e Jesus deu um diagnóstico a ela: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E a autora fala assim, está aqui para vocês lerem comigo. Jesus não tinha formação médica, não são palavras minhas, são da autora do livro. Jesus não tinha formação médica, mas tinha o conhecimento do coração e alma humanos. Afinal, foi Ele que nos criou. Ele conhece a mim, conhece o meu cérebro, Ele conhece cada neurônio do meu cérebro, Ele conhece o meu coração, Ele conhece os meus rins, Ele conhece meu fígado, conhece tudo. Gostaria que vocês pensassem, quando eu falo de mim, vocês se colocassem também. A irmã falasse: Ele me conhece. Então Jesus me conhece, conhece a minha cabeça. Ele não tinha formação médica, mas ele tinha e tem todo o conhecimento do coração da alma humanos. Então eu gostaria que a irmã Sueli passasse para o slide 3.
E aí vamos ver as causas que são apontadas. Primeiramente, a batalha da mente. Então, a gente hoje, como eu falei, a gente se concentra em várias coisas ao mesmo tempo. Nós somos quase que obrigados, não é? A se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes, duas pessoas falam com a gente a mesma coisa e lá em casa tem feito assim, peraí, vamos cada vez falar? Cada vez, quando eu estou conseguindo prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Sabe por quê, irmãos? A gente acha que está ganhando tempo prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade a gente não está prestando em nenhuma das duas. Eu já levanto de manhã assim, vou dar um exemplo meu, eu acho que é válido. Eu já levanto de manhã assim, eu faço a minha oração, que às vezes não vale de nada, né? Por quê? Porque eu estou falando que às vezes não vale de nada, porque se eu já estiver fazendo a minha oração pensando no que eu tenho que fazer, aí realmente não valeu de nada. Ela é só um cumprimento de uma religiosidade que eu estou sentando e orando. Então, a gente tem que fazer sim, mas realmente com a cabeça ali. Né? Então, eu já levanto de manhã pensando em qual máquina pode trabalhar por mim naquele momento. Amo as máquinas que trabalham por nós. Né? A máquina de lavar, air fryer. Não tenho cafeteira, mas se eu tivesse, eu já também já penso em tudo que eu posso fazer para deixar isso umas 5 e pouca da manhã, para deixar ir fazendo. Então a nossa cabeça, não estou dizendo que é errado, mas a gente tem que ter cuidado, porque a nossa cabeça já começa nas tarefas. E na verdade, a gente tem que ter um momento de parada. E no que a gente pensa, né, irmãos? Por isso que a batalha da mente, que a autora traz, no que a gente pensa? Porque a gente vai externar, a gente vai ter atitudes naquilo que a gente pensa. Então, o que eu penso mais? O que está ocupando o meu pensamento? O que está ocupando o meu cérebro? Em Filipenses 4:8 tem um rol de coisas que o apóstolo Paulo fala. E ele fala assim para a gente, nisso pensar. No final dos slides vai ter uma lista de textos para os irmãos levarem para casa para ler, para praticar, tá? Então, quem não estiver anotando, no final vai ter. Nisso pensar. Isaías 26:3, eu gostaria de ler junto com os irmãos. Vamos lá? Isaías 26:3. Isaías 26:3. Gostaria que algum irmão que encontrasse pudesse ler para mim. Isaías 26:3, por favor. Esse mente, irmãos, cuja mente está firme em ti, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Essa palavra mente eu pedi para o pastor procurar para mim, e ela significa pensamento, direção de pensamento, pensamento estruturado, e também inclui a palavra imaginação. Imaginação. Então, pensamento, imaginação. Pensamento está em quem? Imaginação está em quem? Quando eu era criança, eu tinha medo de fantasma. Porque eu passava, a sala estava escura, quem lembra da casa do meu pai era enorme, né? Aquela sala enorme. Então a casa estava escura, as crianças estão me olhando assim, ó. A casa estava escura, aí eu passava ali, eu imaginava coisas. Mas o que eu imaginava? Imaginava que não te via, né? Imaginava isso. Mas é uma grande besteira. Por que a gente não imagina anjos guardando a gente? Por que não? Então, a gente é fruto daquilo que a gente imagina.
foi numa biblioteca e uma moça queria um livro contra o medo. Contra o medo. Aí ela, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que falar como crente, eu tenho que falar com ela. Ela era bibliotecária, eu tenho que falar com ela, mas ela disse que um colega foi e atendeu a moça primeiro. Aí ela falou, poxa, essa menina, claramente ela está aflita. E depois que o rapaz indicou o livro para ela, Contra o Medo, sabe qual foi o outro livro que ela pediu? Você tem livros de Stephen King? Ou seja, um autor que escreve romances baseados no medo. O que ela quis dizer com isso? Que a moça estava sendo alimentada por um medo que ela mesma estava alimentando na leitura. Ela gostava daquilo ali. Então eu entendo também que na minha adolescência eu via filmes de terror. E eu era alimentada por aquilo ali. Até você entender, né? Porque a gente, quando jovem, infelizmente, a gente não dá muito ouvido aos nossos pais, mas tem que dar. A minha mãe falava, ela não deixava de falar, não, ela falava. Então a gente é alimentado por aquilo que a gente vê, pelo que a gente lê. Os vídeos de notícia que vêm pra gente é com base no que a gente procura. Se eu falar aqui, eu quero comprar uma cafeteira, se eu estiver conversando com a irmã Denise, eu quero uma cafeteira, o Google está ouvindo, e daqui a pouco, quando eu abrir, vai vir um monte de propaganda de cafeteira. É assim que é hoje. Ele escuta, né? Ele escuta. Então a gente é alimentado por aquilo que a gente vê. Então esse é o curso da ansiedade, irmãos, que a autora fala. O curso da ansiedade é a preocupação e o medo. Primeiro vem a ansiedade, a preocupação e o medo, e aí vem a ansiedade. E nós temos uma ordem bíblica para não nos preocuparmos. Não é um conselho, é uma ordem. Vamos abrir Filipenses 4:6. Gostaria que um irmão abrisse em Filipenses 4:6 e outro abrisse em Mateus 31 e 34. Mateus 31 e 34 e o outro... Mateus 6. Mateus 6, 31 e 34 são apenas esses textos de apoio que a gente vai falar agora, mas eles são profundos. Filipenses 4:6 e depois Mateus 6, 31 e 34. Por favor, quem puder ler, Filipenses 4:6. É uma ordem. Não estejais inquietos por coisa alguma. O negócio é que a gente passa nesses textos, a gente já sabe, eles estão de cor. Eu já sei, acho que Filipenses 4, se o pastor fosse botar a gente para ler, acho que eu sei de cor. Filipenses 4 está tudo bom. Mas a gente passa batido nesses textos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Talvez a gente tenha que ler assim, como se fosse o pai dando uma ordem na gente. Não estejais inquietos por coisa alguma. É assim, né? Mateus 6, 31 e 34. Alguém pode ler? Obrigada, irmã Cláudia. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará
basta a cada dia o seu nome. A gente lê assim, né? Fica diferente. Mas a gente tem que ler assim. Nosso Pai está mandando e a gente tem que obedecer. Então, irmãos, existe esse vício, parece que a gente vai alimentando esse vício da preocupação, né? E tem gente que parece que não quer sair dele. É um vício, é um ciclo de preocupação. E existe a preocupação útil, que é aquela, poxa, meu filho está andando com quem não deve, minha filha não está indo bem na escola, o que eu posso fazer para ajudar? Senhor, me ajuda. Sei nada de física, Senhor, me ajuda. O que eu posso fazer para ajudar? Me orienta. E existe, irmãos, aquela preocupação inútil. Meu primo não quer se converter. Meu Deus, onde ele está agora? Você vai conseguir fazer alguma coisa? Vai, você tem que orar e entregar na mão de Deus. É inútil, não no sentido inútil. Não é isso. É no sentido de que você pode se preocupar, você pode fazer alguma coisa com isso. Você pode orar. Agora, existe preocupação inútil de verdade, né? Ai, já comemos isso no almoço, o que a gente vai comer na janta? Vai repetir. Isso é preocupação inútil, né? Isso é preocupação inútil. Então, pode passar para o slide 4, meus velhos. Tem uma citação da autora que eu gostaria que os irmãos lessem. Acompanhe, por favor. A preocupação coloca em curto-circuito o nosso relacionamento com Deus. Interessante isso, né? A preocupação fixa nossos olhos na situação em vez de fixá-los no Salvador. Traz medo, ocultando a face de Deus. Olha, o curto-circuito não combina. A comunhão com Deus não combina com ansiedade. Então, irmã, se eu estou ansiosa nesse momento, eu sou crente, lavada, remida pelo sangue de Jesus, participo da ceia. Se eu estou com ansiedade nesse momento, falei para vocês que foi para mim. Eu não estou em comunhão com Deus? Não estou em comunhão com Deus? Não está. Eu não estou em comunhão com Deus. Se eu estou ansiosa, não estou. Não combina. As duas coisas não andam juntas. Não estou. O que eu faço? Vamos ver mais lá na frente o que eu faço. Pode passar, irmão Sueli. Obrigada. Então, agora nós temos a batalha das tarefas. Bom, primeiro eu vou falar sobre as tarefas dos outros, que às vezes a gente toma sobre... Eu tomo sobre mim. Na equipe de trabalho é assim, todo mundo... Então, a gente tem isso para fazer. Vai ficar todo mundo quieto. Quem vai fazer? Fica todo mundo quieto. Aí eu penso, poxa, a gente precisa fazer isso. Eu falo, eu faço. Tem mais alguém aqui que é assim? Eu faço. Aí uma colega minha outro dia falou, Ana, sempre que você levanta a mão, para com isso. E ela está certa, né? Irmãos, a gente, claro que quando Jesus fala que a gente tem que amar o próximo, principalmente os nossos irmãos, e a gente tem que carregar as cargas uns dos outros, a gente tem que cuidar uns dos outros, é diferente de você ver alguém deixando de fazer a parte dele, você vai, pega e faz. Porque sempre vai ter alguém que vai deixar de fazer a sua parte e vou ficar quietinho, esperando para ver se alguém vai fazer a minha. E é você que vai fazer? Então você deixa de fazer o que você tem que fazer para fazer a parte do outro. Isso em todos os momentos da nossa vida. E a gente também tem que ter cuidado com as nossas próprias expectativas. Às vezes a gente cria, a gente cria coisas a mais do que Deus pediu para a gente, ou que é necessário de fato, e às vezes a gente vai cumprindo, e aí até na igreja ou na nossa vida secular, a gente vai cumprindo coisas que Deus não nos pediu, e a gente começa a só cumprir, a gente vira um robô, a gente deixa de experimentar.
o prazer das coisas. Eu lembro, a minha sogra amava fazer pizza, bolo, era uma delícia sempre que a gente ia lá na casa dela. Só que ela fazia antes, durante e depois da nossa visita. Aí eu lembro que uma vez, Bebel devia ter uns 5 aninhos mais ou menos, aí o Fábio falou assim com ela: ô mãe, você não vai aqui para a gente conversar? Porque a gente veio ver a senhora. A gente ia lá de 15 em 15 dias, né? Procurar ver o rosto, mas a gente ia de 15 em 15 dias. A gente estava lá. Porque a gente veio ver a senhora, mãe. Não, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo pavê. Eu amava pavê. Estou fazendo pavê, estou fazendo bolo. Tá, mãe, mas a senhora, eu sei que a senhora já preparou antes. Sempre tinha alguma coisa. Aí ela começou a perceber que ela estava trocando. Porque o momento que a gente estava com ela, ela ansiava de ver o filho, a neta, a nora. Em 15 dias ela ficava esperando a nossa visita, mas quando chegava no momento, ela queria agradar a gente, fazer um monte de coisa pra gente. E ela começou a perceber, depois que ele falou, porque às vezes a gente também tem que falar, né? Às vezes a pessoa não percebe, ela precisa ouvir. E depois que ele falou, eu percebi que ela, quando tinha que fazer alguma coisa, ela me puxava para a cozinha e eu ajudava, a gente ia conversando, era um pouco diferente. A gente ia conversando lá, e depois ela ia para a sala e conversava com o Fábio. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Preste atenção numa citação aqui. Marta queria servir a Jesus, mas da forma que ela achava que devia, e não na forma que Jesus queria. As tarefas ficaram maiores do que Deus. Isso a gente pode aplicar no nosso serviço da igreja, do nosso serviço doméstico, do nosso serviço secular. Ou Deus é maior que as tarefas? Jesus estava ali na frente de Marta. Nós trocamos Jesus por muitas coisas que nos deixam ansiosos. Priorizamos esse mundo. Isso aqui é verdade, irmãos. A gente troca Jesus pelas coisas desse mundo. Essa aqui é a verdade. Mas as obrigações existem, né? Por exemplo, eu já ouvi assim: mas se Marta não fizesse aquela comida, ninguém ia comer nada. E aí, como é que ia ser? Já ouvi isso, né? Como é que ia ser se Marta não fizesse a comida? Então, realmente, às vezes, aí falando da mulher no lar, né, especificamente, às vezes é uma questão dos outros ajudarem também. Ajudarem no serviço e ajudarem na compreensão de que aquela mulher que está ali fazendo um monte de coisas na cozinha e às vezes também trabalha fora, trabalha dentro de casa e trabalha fora, ou que aquela mulher que está ali fazendo alguma coisa na cozinha, que só trabalha em casa, mas trabalha muito e também precisa do seu momento de descansar. Às vezes é uma questão das pessoas que estão em volta compreender e amar. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque quando tem, eu não sei se é o pastor que fala isso, ou se era meu pai, já começa às vezes a confundir algumas coisas. Para todo sobrecarregado tem um folgado. Todo sobrecarregado tem um folgado. E a gente precisa agir em amor no lar, com uma divisão de tarefas. É claro que a mulher tem o seu papel e deve ter o seu papel, né? Infelizmente, trabalhamos fora. Infelizmente, o Gabriel outro dia me mostrou um vídeo muito engraçado sobre isso, né? Infelizmente, mas nós cumprimos o papel, assim como o homem também cumpre o seu papel. Mas todos têm que agir com amor, e esse amor tem a ver com essa divisão. O próximo slide, por favor, Sueli. O seu erro de Marta, né, não foi servir. Ela cita Charles Spurgeon, que é um autor incrível, irmãos, bem antigo, um pastor, ele está vivo ainda. Não, já faleceu, né? Ela cita ele, olha que coisa impressionante, está aqui. Seu erro não foi servir, seu erro constituiu-se em tornar distraída em muitos serviços, de modo a esquecer-se do Senhor e lembrar-se
Pode manter esse, Sueli, por favor. Então ela fala assim, a devoção tornou-se somente um dever. E olha só que coisa interessante, irmãos, prestem atenção agora. Até mesmo a oração, o estudo bíblico e o louvor podem se tornar apenas itens a serem conferidos na minha lista. Cumprir a oração, cumprir a leitura bíblica, cumprir o louvor. Fechei correndo, mas a minha cabeça, não, eu cumpri. Quando isso se torna apenas um cumprimento, mora o perigo aí também. O que você fez? O pastor estava falando comigo, existe o poder da leitura da palavra, mas você precisa ir além, precisa meditar. Então, é preciso receber Jesus como cura. Ele é a cura para minha preocupação e angústia. E aí é meu, irmãos, é preciso querer estar com Jesus. É preciso amar a ponto de você querer estar com Ele. Quando eu namorava com o pastor, a gente se via só nos finais de semana. E durante a semana, eu sentia muita falta dele. Eu queria estar com Ele. A gente quer estar assim com Jesus? Ele está disponível 24 horas por dia. A gente quer estar assim com Jesus? Porque Ele é o alimento que precisamos. Pode passar, Sueli? Então agora vem a cura. Esse foi o diagnóstico e agora vem a cura. E Jesus falou assim para Marta: mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Qual é, irmã, essa coisa necessária? Qual é? Aí a autora fala: a única coisa necessária na vida de Marta, de acordo com Jesus, era Ele. Era comunhão com Ele. Pode passar? Então, primeiro a gente vai falar sobre a cura da agitação, tá? A cura da agitação. Então, vamos fazer o exercício. Você consegue parar por 30 minutos? Novamente, vou perguntar, né? Você consegue parar por 30 minutos? Eu vou fazer o desafio com vocês. 30 minutos do nosso dia é muita coisa. É ou não? 30 minutos é muita coisa. Em 30 minutos eu faço muita coisa. Gente, vocês não conseguem parar 30 minutos. Eu falo parar. Senta numa cadeira e para. Mas o que eu vou ficar fazendo nesses 30 minutos? Pensando. Coisa que a gente não faz mais. Pensando, meditando. O que o pastor pregou ontem? Não sei, já esqueci. O que eu li na Bíblia ontem? Não sei, já esqueci. 30 minutos de uma boa conversa. Não é bom a gente parar com alguém que a gente gosta de bater papo? Pensa aí vocês, em alguém que vocês gostam de parar para conversar. Uma pessoa de carne e osso, interessante, que vocês parariam 30 minutos para conversar sobre a vida. É bom, né? Conversar, parar para conversar é bom. Mas por que não Jesus? Por que não Ele? Ele não nos interessa mais. Ele não é suficiente mais para mim. Mesma coisa que eu vou falar para ele assim, está bem mais para frente, né? Deus te interessa? Você crente em Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quando morreu, você tem certeza que vai para o céu. Deus te interessa ainda? Jesus te interessa ainda? As coisas de Deus ainda te interessam?
batendo papo com Deus por 30 minutos? Será que quando a irmã Ana perguntou que pessoa, eu falei carne e osso, né? Aí também. Mas se eu não tivesse falado com pessoas carne e osso, será que eu teria imaginado então, Jesus, 30 minutos? Porque às vezes a gente faz um monólogo, né? Diálogo é quando um fala e o outro fala e os dois conversam, mas a gente quer só o monólogo, é só eu falo. Jesus não fala. Só eu falo. Aí você está conversando com ele. Né? Então convide Jesus para decidir a sua vida e reinar nela. A gente canta, né? Reina em mim com o teu poder. A gente canta e não cumpre. Reina em mim com o teu poder. Mas a gente precisa convidar Jesus para reinar na nossa vida, para reinar no nosso dia. Peça a Deus para lhe dar o próximo passo e não se incomode de ser interrompido pelo Espírito Santo, porque pode ser que em algum momento do seu dia você tenha que parar a sua lista para falar de Jesus para alguém. Ele pode te interromper. E aí você vai continuar ou você vai parar e vai pensar, não, vou parar. Ai, vou perder 10 minutos para falar dessa pessoa de Jesus, meu tempo estava contadinho, vou perder meu ônibus, vou perder... Não, mas tem que parar. Né? Então nós temos aí também fatores genéticos, né? Para agitação. Eu sei do que eu estou falando, né? Mas a gente pede para Deus mostrar o caminho de como biologicamente, né, mãe? Como biologicamente a gente pode ser curado. Tem que pedir a Deus para nos mostrar o caminho. E também temos fatores ambientais. Ah, gente, esse geneticamente como pode ser curado? Até mesmo medicamentos receitados por um médico. Às vezes a gente precisa disso. Aqueles calmantes naturais. Os outros eu já falo, às vezes a pessoa precisa estar com a pressão muito alta, às vezes a pressão é uma questão também mais orientada por Deus em primeiro lugar. E Deus vai dar a orientação do médico. Fatores ambientais. A gente tem que ter cuidado também para se a gente não está criando um ambiente de agitação dentro de casa. Pode ser que dentro de casa eu não consiga parar, fazer esse exercício da parada dos 30 minutos, porque a gente não está criando um ambiente para isso. Pode passar, Sueli? E aí a gente vem também agora com a cura da preocupação. Treine seu olhar. O que você quer ver de fato? Lembra que eu falei do vício da preocupação e do vício da agitação, do vício de não estou muito atarefado, Às vezes a gente quer ficar nessa. Treine seu olhar. Muitas coisas dependem da nossa perspectiva, de como eu encaro tudo. E a autora fala assim: se o meu Deus não for maior do que a vida, então a vida é maior do que Deus. E aí? Qual é a nossa escolha? A vida é maior do que Deus? E é esse, ela que fala, e é esse o momento em que a ansiedade assume o controle. Quando a vida fica maior do que Deus. Então ela fala assim também: nossos problemas parecem opressores, porque permitimos as coisas desta vida se mostrarem maiores aos nossos olhos do que as coisas eternas. Então ela fala assim: pega uma moedinha, coloque ela na direção do sol. Uma pequena moedinha vai tapar o sol, vai tapar a luz do sol. E aí ela está preparando assim. Magnífico o sol, poderoso, que queimou todas as plantas esse janeiro, esse fevereiro, né? Poderoso. Um dia o sol vai incendiar isso tudo aqui. E a gente tapa com uma moedinha. O que ela quer dizer com isso? Você está tapando o poder de Deus porque você está olhando a preocupação de perto demais. Olha sob a perspectiva de Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? E o que
na nossa vida. E ela fala assim, uma das coisas pelas quais Deus me libertou do meu modo ansioso de viver foi a oração. Gradualmente eu vi que a ansiedade crônica, porque no livro ela conta, né, Daniela, como que ela era uma ansiosa crônica, perdeu a sua força em mim. A inquietação exalta o problema, mas a oração exalta a Deus. É a mesma coisa que a gente falasse assim, ali, né? Jesus, você não é o suficiente para resolver o meu problema. Quantas vezes em atitude a gente faz isso? Eu falei para vocês que eu escrevi para mim. Nós, crentes, incrédulos muitas vezes, a gente fala assim, Jesus, você não é mais suficiente para mim, para resolver o meu problema, não é. Quando a gente para de crer no poder que Ele tem, transforma tudo na sua vida, ao invés de pensar, meu Deus, será que a Bebel vai vir na escola? Nós vamos no canal da semana passada sobre isso. Será que a Bebel vai conseguir? Ao invés de eu ficar pensando isso, será que ela vai conseguir? 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 Ele fala, Senhor, me ajuda a solucionar isso. Vocês entendem a transformação da fala? Senhor, me dá direção para solucionar isso. E se eu não tiver direção, a direção dele pode ser espera, como a minha foi, pastor sabe disso. Esperar para mim, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Então é sempre uma escolha. Você tem que escolher crer, escolher agradecer. Porque quando a gente tem uma postura de gratidão, irmãos, está ali quantas bênçãos, né? A gente tem uma postura de gratidão, a gente muda o nosso olhar. A gente vê tudo que Deus já fez no passado pela gente, tudo que Ele já nos ajudou a vencer, e a gente não tem medo do futuro. O problema é que a gente tem amnésia todos os dias. Todas as horas, se não todos os minutos. A gente tem que mudar a nossa postura. É uma questão de escolha. A gente tem que escolher crer. Pode passar, Sueli. Ela fala assim, quando a gente pega o escudo da fé, a gente assiste a operação de Deus. Então ela diz, com Cristo, nunca estamos sozinhas. Ela está falando para mulheres, né? Mas como eu falei, pode ser aplicado para homens com certeza. Quando a vida aparece rugindo em nossa direção, ameaçando soprar, igual aquela figura uma historinha de criança que tinha, né? Dos 3 porquinhos e o lobo. Ameaçando soprar, bufar, derrubar a casa, podemos descansar em paz, porque temos um irmão mais velho. E esse irmão mais velho? Jesus. Bem do nosso lado. E ele está arregaçando as mangas. Ou seja, ele vai trabalhar por mim. Já pensou eu ter o Criador dessa natureza maravilhosa que criou o tubarão? Tem pavor de tubarão. Criou o tubarão. Criou as 4 estações. Ele está trabalhando por mim. Ele está trabalhando por mim. A gente não usa as ferramentas que a gente tem. Essa que é a verdade. A gente não usa. E agora a gente vai para as estratégias de apoio. Como então eu posso colocar isso em prática? Né? Como eu posso colocar isso em prática? Faça uma lista de prioridades, se organize. E aí, falando da nossa agitação, das nossas tarefas, que vem mesmo para a gente, não tem jeito, elas vêm para a gente. Mas que mundo que a gente está, que a gente não consegue nem parar para pensar o que é prioridade e o que não é prioridade.
prioridade. E às vezes, se você parar para pensar, você vai ver que você está cheio de um monte de coisa que não é prioridade. Que você pode estar invertendo os valores no cumprimento das suas tarefas. E que se você deixar alguma coisa para trás, vai ficar para trás. Porque não era prioridade. E você vai resolver outro dia. Né? E se for saúde? É claro que saúde é prioridade, mas às vezes a gente não consegue resolver. E a gente deixa para Deus. Porque Ele resolve da melhor forma. Cuidado, que a ansiedade pega, tá, irmãos? Cuidado com os relacionamentos. Não digo que a gente vai largar as pessoas para lá, mas às vezes a gente tem que se afastar sim. Se você está vendo que aquela pessoa não quer sair daquilo ali, você não pode procurar ajuda. É claro, assim, tiramos de dentro da nossa casa que a gente tem que estar junto, tem que levantar e tem que levantar junto, mas às vezes as pessoas que estão do nosso endereço para fora não querem se levantar e a gente não vai poder e procurar ajuda, não. E quando ela te pedir ajuda de novo, você vai ajudar, mas você não vai poder ficar girando em torno dela. Separe a preocupação nociva da preocupação natural. Né? Então, o que é nocivo? E o que é preocupação natural? Versículo colado é uma das estratégias. Só que não adianta também eu colar o versículo, aquele versículo que me impacta, sabe? Que dá gente, é aquele que você vai colar. Só que não adianta, eu colei lá em casa, né? Achei maravilhosa, porque o pastor Fábio, ele é meu esposo, mas aquele é meu pastor, de verdade. E uma pregação para ele sobre fé, eu achei que eu tinha que cumprir, que eu tinha que ler mais vezes aquilo. Eu falei, me empreste seu esboço. Aí colei o esboço dele num corredor ali, quem já foi lá em casa sabe, né? Ali perto do banheiro, no corredor, a gente tem um quadro. Aí colei ali, o que é isso que eu vejo? Não vejo nada daquilo aqui. Porque eu colei num lugar que eu passo batida com a roupa para lavar, roupa para guardar, roupa para lavar, roupa para guardar. Para lá e para cá eu passo batida ali, eu não vejo nada. Então, qual é o lugar que a gente se sente mais aflito? É sentado no trabalho? É sentado na mesa para trabalhar? Porque eu trabalho na mesa em casa, né? Na escola eu dou aula. Às vezes eu nem quero sentar na mesa, porque a mesa para mim é trabalho. É complicado trabalhar dentro de casa, é muito complicado. Qual o lugar que você se sente mais aflito? É sentado na mesa para trabalhar? Qual o lugar que a ansiedade mais toma conta de você? É na pia? Às vezes é, né? Então é ali que você tem que colar esse versículo. Tá? Qual é o lugar que você fica mais ansioso? O local físico. Então é ali que você vai colar aquele versículo. Use o despertador para orar. Eu esqueço. Bota o despertador. Ele vai despertar. Só que você tem que parar. Usa o despertador para orar. Usa as ferramentas que a gente tem. Isso aqui pode ser usado para o bem e para o mal. Usa para o bem. Usa como despertador para você parar. Tem uma playlist. O que é uma playlist? São as músicas do YouTube. A gente consegue, aí os mais velhos, vários já conseguem. E aqueles que não conseguem, os mais novos, por favor, ajudem eles. Você fazer uma playlist, sabe, de hinos, assim, que te impactam. Eu tenho uma playlist assim, o nome dela é Voltar. Por que voltar? Porque eu me desvio do caminho algumas vezes, irmãos. Eu não falo de forma, pecadões. Pensa nisso, né? Eu me desvio do caminho algumas vezes, aqui. Esqueço o que Deus quer para mim,
eu esqueço do que eu tenho que ser para Ele, eu esqueço do que eu tenho que fazer de fato e o que importa de fato. Não tem músicas que impactam a gente bastante? Cada um tem a sua, né? Eu também preparei uma playlist aqui no final para vocês, tá? Para ajudar. Faz uma playlist, bota aquilo para tocar no YouTube. Uma playlist de hinos que te impactam, que te façam voltar para o caminho. Se você não tem hinos assim, você não está escutando, não. Um pouco. Vocês já repararam, irmãos, que cantar para mim é uma coisa assim, é muito forte, né? Já repararam? Aí é uma teoria minha, que não vem do livro, quem discordar de mim, tudo bem. Tá? Tudo bem. Já repararam que as pessoas que soltam a voz e cantam, às vezes elas estão conseguindo ali, Senhor, me ajuda, rodando para fora? Às vezes não. Às vezes ela faz em lágrimas. Você já orou chorando? Já chorou orando? Já? A gente deveria fazer isso mais vezes. Mas eu tenho certeza que ele sabe o que é isso. E eu não quero esperar um momento desse para eu fazer isso. Citei ela apenas como exemplo. Sei que ela já fazia isso antes. Mas é verdade. É verdade. Às vezes a gente não faz porque está tudo bem. Estou bonita. Estou com dinheiro que dê para me alimentar, ir no cinema. Estou com um trabalho bom. E aí eu faço. Eu vou esperar estar tudo mal para eu fazer? Vou esperar? Às vezes Deus faz isso. Não no caso de todos, mas às vezes Deus nos dá pequenas lições. Às vezes num diazinho só, a gente passa por um negócio, um problema, e fala, realmente faltou isso. Procure alguém de confiança. Aceite um conselho. Ouça e haja naquela direção. E aí eu quero falar sobre o pastor, né? Gente, lá em casa, às vezes eu paro ele como pastor, não é? E a gente fica um tempo assim. Eu sei que eu tenho esse privilégio, porque eu estou na mesma casa, né? Mas usem o seu pastor. Lembre do que eu falei no início. Há muito tempo eu escrevi isso. Usem o seu pastor. Se você não ouviu uma pessoa que não era da igreja, usar o pastor, um conselho por mais de uma hora no telefone. A gente quase perdeu o cinema, a gente ia no cinema, quase que eu e o Bebel fomos sozinhas, né? Eu fiquei bem irritada, meio zangada, assim. Mas depois pensei, não tem jeito, não era uma pessoa. Usem ele, por que não usar o pastor? Irmãos, se nós escolhemos, finge que ele não está aqui, tá? Finge que ele está aqui, estou tapando ele. Finge que ele não está aqui. Semana que vem é dia do pastor, né? Finge que ele não está aqui, tá? Nós escolhemos um pastor para a nossa igreja. Estou destacando. Nós escolhemos um pastor para a nossa igreja, né? Há quase 4 anos atrás. Ele ainda é pastor seu, você escolheu. O que mudou? Mudou alguma coisa? Nele ou em você? Irmãos, o pastor, eu vejo isso que eu posso falar, porque eu sou casada com o Fábio há 20 anos. E há quase 4 somente que ele é pastor. Então eu vejo a diferença. Eu posso falar isso. O pastor tem uma unção mais Espírito Santo. Não tem jeito. Às vezes ele fala coisa para mim que eu não quero ouvir.
falo as palavras do Senhor, então é porque eu não quero ouvir o que está escrito na Bíblia, porque na verdade eu quero, no final das coisas, fazer o que eu acho que é certo. E aqui, para nós, né, mulheres, eu acho que um dos grandes problemas do pastor é que ele é homem. Eu acho, desculpa, eu acho. Porque nós mulheres, nós estamos num mundo em que os homens não são nada. Mesmo aquelas que não acham isso, que sou eu sou submissa ao meu marido, ao meu pastor. Eu não sou pastora, não sei se está escutando aqui, eu não sou pastora não, eu sou esposa de pastor, professora da EPD, é diferente, tá? Mas a gente está num mundo em que os homens não são tão inteligentes assim, eles não são tão sensíveis assim, eles não, a gente é mais, né? A gente é mais, está rindo, porque a gente aqui não pensa assim, tá? Nós aqui, mulheres, não pensamos assim, mas a gente está num mundo assim que às vezes isso pega, sabe? Eles não são, a gente está nesse mundo, e o problema do pastor é que ele é homem, mas eu quero falar uma coisa para vocês, Deus também é. Deus não é figura feminina, Deus é uma figura masculina, Deus é Pai. Jesus não é filha, Jesus é filho. É o Espírito Santo de Deus, não é a Espírito Santo de Deus. Então, sim, nós mulheres temos que dar ouvido ao homem. Sim. Sim, tem homens e homens, né, irmã? Sim, mas tem mulheres e mulheres também. Então, nós temos que dar ouvido. Então, sim, será que se fosse uma pastora ia tratar de uma forma diferente? Talvez sim. Mas não tem pastora na Bíblia, né? É uma novidade que eu estou contando para vocês. Não tem pastora na Bíblia. Pastor. A Bíblia tem aquelas irmãs que sempre ajudaram e trabalharam maravilhosamente na causa do Senhor e ajudaram Paulo, foram citadas por Paulo, mas não tem pastora na Bíblia. Mas teve Débora, gestora ali daquele momento do povo. Ela foi juíza. O juiz decidia causa, decidia problemas entre o povo, assim, né? E ela só foi para a guerra porque o homem que estava do lado dela falou, não, eu vou se você for. Aí ela foi, porque ela não ia. Era frouxo. Era frouxo, acho que era barato, né? Então, irmãos, vai no caderninho, eu dei um caderninho, eu já abro um caderninho, estou terminando. Eu dei um caderninho para os jovens e adolescentes esse ano. O que era esse caderninho? Era para a gente colocar as nossas preocupações escritas ali para entregar ao Senhor. Por que eu estou falando do caderninho? Eu estou usando o meu, hein? Espero que vocês estejam usando de vocês também. Tá? Tem mania de começar o caderno de frente para trás e de trás para frente também, né? Então aqui na frente estão 3 problemas que me preocupam e eu já entreguei ao Senhor. E aqui atrás, nas folhas de trás, estão os dos irmãos. Por que eu estou falando do caderninho? Isso aqui já tem muita informação, a gente já está muito cansado disso. Então vai no caderno, o que está faltando para a gente na leitura da Bíblia? Faz a leitura da Bíblia assim, ó, por exemplo, o Êxodo. Aquele povo murmurou contra o Senhor. Deus fez as coisas, estou fazendo a minha leitura do dia. Deus fez as coisas e o povo murmurou contra o Senhor. E aí eles caíram em pecado e murmurou. Fechei, saí e fui. Não, isso não é leitura. É estudar. Por que eu falo a leitura do diálogo do caderninho? Escreve ali, Senhor, não quero ser como esse povo que eu li agora em Êxodo. E aí vai lendo, escreve ali, ou então eu estou com um problema assim, o que a Bíblia me diz sobre isso? A gente não está sabendo aplicar, a gente está sabendo a Bíblia, mas a gente
conversando e lendo, conversando, isso é diálogo. Eu converso aqui e Deus conversa aqui. Dialogue com Deus na sua leitura do caderninho. Né? A intimidade com Jesus pode ser ameaçadora. Isso é uma palavra dela, tá, irmãos? Para finalizar. A intimidade com Jesus pode ser ameaçadora. Sua luz revela tudo que é errado e desagradável em minha vida. Inconscientemente, eu fujo da presença de Deus em vez de procurar Ele. Isso que acaba acontecendo com a gente. Porque Ele vai dizer o que eu estou errando, em que eu estou errando. Eu não quero ouvir isso, mas eu só vou ser curada se eu parar para olhar para mim mesma e perguntar a Jesus o que tem de errado comigo. O que tem de errado comigo? Pode passar, Sueli. Crescemos e perdemos a intimidade com Deus. Aí ela fala assim, que assim, quando a gente se converte, né, a gente está ali juntinho com o Senhor e quer ficar com Ele, mas a gente cresce e perde a intimidade com Ele. Aí ela fala assim, os filhos amam a intimidade. Eu lembrei deles, né? Mamãe me abraça, papai me pega no colo. Quando assustados ou doentes, nossos filhos nos abraçam, apertando-se contra o nosso corpo. Essa é a intimidade que o Pai anseia partilhar conosco. Eu estou assustada, eu estou doente, estou com medo. Como que eu faço? Como fazia quando eu era criança? Eu corria para quem? Corria para quem? E agora eu cresci, por que eu não corro mais para Ele? A Elisa Rosa tem uma música, não sei se foi ela ou o David Keelan que fizeram, que ela canta assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Essa música está na playlist que eu vou passar para os irmãos. Mas é isso. É isso. Quando meu pai era vivo, eu tenho maior orgulho de dizer que eu fiquei aqui na área da música, coordenando a música por 10 anos no ministério do meu pai. Eu tenho maior orgulho de dizer que ele me disse um dia que teve 10 anos de paz. Porque eu dei essa paz a ele aqui. Tivemos problemas, né? Mas eu, junto com os irmãos, mas eu falo assim, algumas vezes eu tive que ter mão forte. E aí o problema chegava nele mais amansado, né? Eu espero ser assim também com o meu pastor. Mas a verdade, irmãos, é que a gente adulto, a gente perde intimidade com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente abraça menos. E eu era um dos braços direitos do meu pai aqui. E cuidava dele, sabe? Só que eu abraçava ele pouco. Eu abraçava ele pouco. E aí eu dou graças a Deus, porque no último domingo que ele estava ao vivo, não sei o que me deu. Sabe quando você é amigo da pessoa, fala, conversa, mas você não se aproxima assim fisicamente, sabe? Acho que hoje é por isso que hoje eu gosto muito de abraçar. No último domingo dele, eu cheguei, estava sentada assim na cabeceira da mesa, eu cheguei, dei um abraço nele por trás, ele tomou até um susto, porque a gente se dava bem, mas não era hábito, entendeu? Ele tomou até
susto quando eu abracei ele, assim, ele estava com saudade, porque tinha que arar igual eu. Estava com saudade, eu queria te abraçar. Foi o último vídeo. A gente faz isso com Deus direto. Direto. A gente tem um Pai vivo. A gente faz isso com Ele direto. E Ele quer abraçar a gente, mas também quer que a gente chegue bem pertinho dele. E a gente tem que orar e pedir a Deus para mostrar o que está impedindo a gente de ser assim. Porque nesse mundo vai vencer, irmãos, quem estiver concentrado nas coisas de Deus. Isso vai vencer quem estiver concentrado. Pode passar, Sueli. O inimigo coloca na nossa cabeça que a gente tem que fazer tudo antes de sentar para conversar com Deus. Mas olha só o que a autora fala, ó. Só vamos ter a vida em ordem se entrarmos primeiro na sala de estar. Então eu sempre acho que tem que estar tudo em ordem na cozinha para depois eu ir para a sala, né? Uma figura nossa de casa. Mas na vida com Deus é o contrário. A gente tem que ir para a sala primeiro, para bater papo, conversar, diálogo, oração e leitura, mas em diálogo com Ele primeiro. Mano, eu não consigo que isso seja a primeira coisa do meu dia, mas separa um tempo para Ele, então, porque tem que ter. Em casa tem gente que faz de manhã, tem gente que faz no final do dia. E separa. Mas é em diálogo, irmãos. Em diálogo. Pode passar, Sueli. E o resultado disso tudo? A boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando trocamos as muitas coisas, a autora fala, né? Que nos tornam ansiosos, Ele nos dará uma só coisa necessária que acalma o nosso coração. Ele mesmo. Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Assim eu finalizo. Os próximos slides a Suelen vai passar para mim. São a lista de textos que eu quero deixar para os irmãos. Depois eu vou passar no grupo da igreja, isso, tá? Passar no grupo da igreja. Listas de textos que nos ajudam, vão nos ajudar. Pode passar para o próximo. Esse é o último. A lista de músicas, tá? Que eu uso para mim, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos também.